E aí, pessoas, tudo bem por aí? Mais um Clube da Casa começando, mais um encontro aqui, eu, você e eu. Muito bem. E aí, vamos que vamos? Mais um dia de conhecimento. Não vamos entrar em pânico, pois a casa é o nosso lar. E eu venho contar aqui pra vocês algumas coisinhas pra vocês não errarem no dia a dia, né? Bom, para vocês que estão chegando agora e não me conhecem ainda, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora de organização residencial. Um pouco de especialização nesse setor, né, que me ajuda e faz com que eu traga muitas soluções para as pessoas que estão perdidas nas suas próprias casas. Isso mesmo. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bem. Bom, para quem quiser mais dicas, dúvidas, alguma coisa referente à casa, nós temos o WhatsApp extremamente funcional e aí tá lá no link da bio. Se você precisar de mais informações, quiser bater um papo, é só entrar, é gratuito. Entra e fica lá com a gente um pouquinho e aí saiba mais coisas da casa, certo? Bom, também gostaria de pedir para vocês, sim, me seguir lá no YouTube. A gente está planejando um canal bem bacana para poder levar conhecimento para mais pessoas, tá? Conhecimento da casa, o conhecimento sobre como fazer, como limpar, como organizar, como construir, tá bem? Espero que vocês gostem e que repassem informações para aquelas pessoas que precisam, ok? Então vamos lá. E a pauta de hoje qual seria? Uma pauta boa, uma pauta boa. Hoje eu vou dar aqui 10 dicas para vocês dos erros mais comuns numa reforma. Você aí, já teve problemas com reforma? Diga pra mim. Todo mundo sempre tem, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode evitar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como vocês podem fazer para se livrar, né? Ou para amenizar os problemas durante a reforma, durante a obra aí na sua casa, certo? Bom, é claro que quando mudamos de casa ou vamos comprar o nosso primeiro imóvel, a emoção é grande. Ficamos tão empolgados que queremos construir e reformar tudo, não é mesmo? Pois é. Só que aí o que acontece? Na hora de reformar é preciso ter os pés no chão. Então a gente precisa sair um pouquinho da euforia. E na euforia é onde a gente comete os maiores erros. Gasta demais ou compra de menos, enfim. Então hoje eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês se saírem melhor, né? Na reforma. Muito bem? Também encarar uma obra ou uma reforma não é uma tarefa muito fácil, né? Muito antes de colocar a mão na massa, devemos ter um bom planejamento e uma boa equipe de profissionais para garantir que todo o processo saia dentro do esperado e sem surpresas. Claro que alguns inconvenientes podem ocorrer no meio do caminho, mas uma boa maneira de contornar a situação é sendo proativo, adiantando-se a esses problemas. O problema vai existir, gente. Ponto, né? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente tem 50% de chance de erro e de acerto. Mas quando não é planejado, você fica com essa porcentagem muito maior, né? Então, aí os erros podem ser fatais. Então, a gente tem que fazer um planejamentozinho, né? Para que ocorra tudo o mais leve o esperado nesse caminho, tá? Bom, além disso, repaginar geralmente é dor de cabeça, né? Quando a gente vai construir, é dor de cabeça. Então, vamos ficar atento a esses detalhes aqui que eu vou falar pra vocês e tenha uma obra mais tranquila, tá? Bom, para ajudar nessa tarefa, eu trago pequenas dicas que vocês podem fazer para evitar os erros mais comuns, tá? Então, o primeiro erro aí é não planejar, né? E aí, você comprou, pegou a chave do imóvel ou tá no próprio imóvel, precisa planejar, precisa fazer, e aí? Vamos ali, a gente compra qualquer material, vamos ali, a gente pega o cara ali, o fulano que indicou, o vizinho do
mosquito, do papagaio que indicou, né? E a gente acaba na euforia, sai correndo e faz um monte de pequenos detalhes errados. Isso, né? Então, o não planejamento da obra é complicado, é complexo. Então, você precisa ter aí um começo, meio e fim, né? Um cronograma indicando quem que vai entrar primeiro, quem não vai, como vai ser, até ter um planejamento mesmo de gasto financeiro, uma planilha, um Excel, né? A gente precisa ter o controle na mão. Se você não é digital, é analógico que nem eu, façam listas, né? Então tem a lista dos gastos, a lista de quem que vai fazer o que, nome, tudo bonitinho para que você não se perca no processo. Bom, se você decidiu construir ou reformar, saiba que esse deve ser o passo número 1 da sua obra, né? Trace um plano onde conste detalhadamente todas as etapas a serem seguidas, como orçamento disponível, tabela de preços, compra de materiais, cálculos e quantidades, né? Contratação de profissionais, prazo de execução. Nossa, gente, precisa ter um prazo de execução. Porque você começa a obra, você fala, é um mês, né? Tem gente que começa com 1 mês, 2, 3, 4. Quando você vê, você perdeu a mão, não sabe por onde, né? Está perdido aí. Bom, a falta de planejamento será só o começo para a sua mão de obra não sair dentro do esperado, gerando gastos extras, atrasos e insatisfação com o resultado. Aí a gente fica insatisfeito, fica brigando com o pedreiro, com o gesseiro, com o pintor, com não sei quem, né? Pois é, tudo planejadinho, a gente tem como reivindicar o serviço. Olha, você foi contratado para tal semana, para tal prazo, enfim, né? Então, é muito comum a gente ter esses conflitos no meio da reforma. Bom, o segundo erro, gente, é não contratar um profissional qualificado. Isso mesmo. Porque o que acontece? Presta atenção, né? Você contrata alguém de olhos fechados sem buscar referências ou até mesmo confiar em um profissional, faz tudo que cobra mais barato por ser pode ser uma grande cilada. Esse é um investimento importante da obra e será a garantia de que um serviço, apesar de ser um pouco mais caro, será bem feito, tá? Na hora de contratar, busque profissionais capacitados, com referências comprovadas no mercado e com experiência no tipo de serviço que foi contratado. É muito comum a gente contratar apenas aquele que indicaram, né? Mas certifiquem-se de como que é o acabamento dessa pessoa, como que é a autorresponsabilidade sobre todas as coisas que eles vão fazer. Enfim, tem que esmiuçar a vida da pessoa e deixar bem claro o tipo de colocação, o tipo de trabalho que você quer dentro da sua residência, tá bom? Bom, ignorar a ajuda de um profissional da área. O que seria isso, né? Um profissional da área que trata somente desse tipo de trabalho. Um designer de interiores, um arquiteto, né? Às vezes a gente tem mania de querer economizar. Eu mesma sei, eu mesma faço, eu já mando o pedreiro ali fazer do jeito que eu quero. Mas quando você pula essa etapa, né, de não ter um profissional nesse setor para te ajudar, você perde aí coisas de 30% a 40%, né, nos valores que você gasta a mais. E esse valor que você gasta a mais, você poderia estar pagando alguém para deixar tudo intacto para você. Isso mesmo. A casa é sua, claramente, tá? A decoração também é sua. E é você que vai morar ali. Mas, por mais que você tenha pesquisado em inúmeros lugares diferentes e se inteirado de todas as tendências de arquitetura e decoração, você não trabalha na área e não tem experiência o suficiente para isso. É claro que você tem carta branca para idealizar o seu projeto dos sonhos do jeito que você quiser. Mas ao envolver um profissional, certamente você vai ter um aproveitamento total de todas as áreas. Sim. Se ele expressar preocupação sobre um elemento ou estrutura, reserve um tempo para ouvi-lo. Assim, sua decisão será pautada em conhecimento e não apenas emoções.
deixe os anos de experiência de um profissional aprimorar o seu plano. É muito comum, né? Muito comum isso acontecer. E aí depois, no meio da bagunça, eu sou contratada. Aí eu chego lá, né? Então, tá errado, não sei o quê. Então, muitas vezes tem que comprar material de novo. Muitas vezes, aquela ideia, aquele sonho que o cliente tem não encaixa no local do imóvel. Então, tem muitas características que a gente acaba pulando sem ter o olhar de um profissional do setor para nos ajudar, tá? Você acaba gastando bem mais aí. Bom, não ter reservas para contingências. O que seria isso? A gente fez uma lista de material, o profissional pediu lá o material, enfim. Só que aí no meio do caminho ele vai falar assim pra você: tá faltando cimento. Aí você vai lá e compra. Olha, tá faltando fios. Você vai lá e compra. Tá faltando tijolo. Você vai lá e compra. Isso tudo fora da compra principal. Então, não contar com essas partes financeiras no meio da reforma ou no meio do processo faz com que gere muito estresse. E às vezes o bolso já não comporta mais. Então, um dos erros é você não prever essas reservas e aí ter que parar a obra de uma hora para outra por conta disso, tá? Então, reserve uma parte do orçamento entre 10% e 15% para os imprevistos, no caso de uma inspeção inesperada ou vazamento encontrado por trás da parede do chuveiro. Essas ocorrências não planejadas são o que frequentemente acaba com os neurônios. E aí a obra atrasa, enfim, estende-se os prazos, né? Então é muito comum. Outra coisa muito comum, muita reclamação, tanto de cliente quanto dos especialistas na área, né? É que as pessoas permaneçam nas suas casas, na reforma. Gente, eu sei que às vezes tá tudo muito apertado, a gente precisa ficar em casa, né, para poder acompanhar, enfim, não tem lugar para ir, mas, putz, meu conselho é: sai de casa na obra, porque vira um samba doido e você não consegue se conectar a nada, você só vai passar nervoso, né? Então, imagine lidar com uma reforma diariamente em sua casa. Isso pode ser bem desorientador, não apenas pela sujeira e bagunça, mas pelo exército de pessoas trabalhando ao seu redor. Em vez de usar o cheque especial à beira de um ataque de nervos de última hora, faça um orçamento em um hotel ou Airbnb, né? Esses aplicativos que tem hoje que fala sobre locações provisórias, e coloque na conta da reforma. Ou planeje morar com os amigos, ou planeje morar com a sogra, familiares, pelo menos durante o tempo da quebradeira. Isso vai fazer você muito mais feliz na obra, porque dá um desgaste danado emocional. Gente, você não tem vida, né? Você não sabe, você levanta parecendo uma barata tonta. Então, é bem mais complexo você estar dentro da obra morando. Então, tenta ir fazer um bem bolado e ir para casa de alguém, tá bom? Bom, negligenciar o espaço para armazenamento. Isso mesmo. Não negligie, porque o que acontece? A gente tem um planejamento, mas a gente não consegue aproveitar todos os espaços, tá? Então, se você tem uma família grande, provavelmente você vai precisar de uma despensa maior, de um armário maior, né? Coleciona conjunto de pratos e talheres diferentes, né? Não se preocupe em deixar um espaço apropriado para eles. Olha lá, lembra da marcenaria inteligente? Lembra do processo da organização? Começa aqui, ó, na hora de negligenciar esses espaços, tá? Não adianta vocês quererem construir um pequeno móvel, uma pequena marcenaria, se vocês têm uma família grande e que tem muitos objetos. Duas saídas: ou constrói móveis, né, adequados para receber todo esse acervo, né, todo esse material de vocês, né, ou desapega. Ai, que droga que tem que desapegar. Tem que desapegar, porque não cabe São Paulo de Guarulhos. Então, não negligencie esse
fato importante, tá? Tenha total noção da quantidade de armários que você precisa antes de planejar a nova cozinha, novo quarto. Bancadas também pode dar conta de áreas para preparar as refeições, então dê uma olhada para deixar bancadas suficiente para sua cozinha, depois não adianta reclamar. Porque quando a gente faz o processo de planejamento, e principalmente junto com o profissional, a gente prevê todos esses espaços, tá? Para depois da obra vocês não terem que começar tudo de novo e fazer outros locais aí remendos, né? Então, o mais legal seria que vocês fizessem esse planejamento antes. Pode contar comigo, viu? Bom, uma dica é sempre medir o espaço que você já tem, né? E se os espaços de compartilhamento... sempre assim. Se os espaços de compartilhamentos forem suficientes, torne-os uma referência mínima para a construção de espaços novos, tá? Então, o maior índice de bagunça, ele é feito através da falta de espaços. Fica a dica, não adianta vocês terem todo o carinho de fazer uma obra tão cara, porque obra vai dinheiro, e não deixar planejados espaços para armazenar suas coisas e as coisas da sua família, tá bom? E isso vai fazer com que você fique uma pessoa organizada. Claro, porque cada coisa vai ter seu lugar. Para que a sua casa vai ficar bagunçada, não é mesmo? Gente, tem que se organizar na obra. Isso aí, né? Bom, quando vocês forem comprar materiais de construção, o mais importante, gente, é vocês fazerem uma lista de quantificação juntamente com o profissional que você contratou. E quando você chegar na loja para você fazer a compra, não esquecer que vocês têm que colocar 10% a mais desses materiais, pisos, revestimentos, porque o que acontece? Muitas vezes essas peças quebram na obra. E aí quando você for voltar na loja para comprar essas peças, geralmente vocês não encontram mais o mesmo lote e elas mudam de cor. Cada lote ele é fabricado com uma composição de cores e nem sempre as fábricas conseguem acertar 100% esses tons, tá? E aí, alguém trouxe café hoje? Vocês estão tudo quietinho, ninguém nem me mandou mensagem hoje pra falar, pra gente fuxicar por aqui. Bom, e aí, vocês estão gostando? Me conta aí um pouquinho. Fala pra mim aí. Submeter alguns sacrifícios na obra é necessário, tá, gente? Então, eu falei da falta do material agora sobre a questão de fabricação, certo? Agora, o excesso de materiais também pode atrapalhar, tá? Uma das razões para alguns trabalhos seguirem atuais ao longo dos anos se refere aos materiais que utilizamos. Embora o mix de materiais sejam bem-vindos, o grande erro talvez seja em perder no meio de tantas possibilidades e exagerar de variedades e composições, né? Principalmente de acabamentos. É saudável criar um padrão que apareça em vários ambientes da casa. Essa repetição cria pausas de informação que, além de dar tranquilidade, permite que os outros pontos importantes que sobressaiam no todo, como o próprio mobiliário, objetos e até mesmo peças de artes. Não é à toa que as principais galerias são todas brancas ou quase sempre minimalistas. Não fique exagerando, eu vou comprar o piso amarelo, o revestimento rosa, não. 3 tons em um ambiente é o suficiente para que ele fique maravilhoso, tá? Então, eu falo assim, né, que a composição, ela é muito complexa e a gente se empolga. E quando a gente vê o processo pronto dentro da casa, você fala, nossa, ficou horrível, porque ficou um carnaval. Então, tenta aliar a forma de escolha com a forma mais básica e simples que vocês puderem, tá? Por exemplo, revestimentos, sempre que vocês puderem ir para tons claros, né? Piso também, até a própria tinta, papel de parede, vocês fazem essas coordenadas com um tom mais
clarinho para que vocês depois possam caprichar na decoração, tá? E a decoração é fundamental que vocês usem e abusem das cores, né? E contem a história de vocês através de objetos, através de quadros, enfim, uma infinidade de situações que podem ajudar vocês a decorar e não enjoar do ambiente, porque vocês vão enjoar do ambiente. É péssimo. Péssimo, vira um carnaval, tá? Então, a escolha desses materiais errados, né, pode dar errado. Bom, baratear móveis, não entra nessa pilha de que precisa comprar móveis baratos, porque a situação é, no final da obra vem esses móveis, e aí a gente acaba já estando sem nenhum valor financeiro e vai qualquer um. É aí que vocês vão se perder um pouquinho. O que é legal vocês fazerem é pelo menos planejar aí a marcenaria da cozinha, que é a parte principal da casa, e do quarto, tá? Que aí vocês não viram uma zona e o restante vocês vão colocando aos poucos. Nós sabemos que as promessas mais baratas são bem tentadoras, mas as dobradiças de portas e armários precisam estar bem fixos e firmes. Então lembre-se que é melhor apostar em serviços de qualidade do que um trabalho dobrado em algum tempo depois, porque você pode comprar um móvel baratinho e logo depois isso daí vai te dar trabalho de ficar consertando, né? Então espera um pouquinho, compra algo já bom 100% de uma vez só, tá? Bom, e para encontrar alguém confiável para essas instalações, converse com arquitetos e amigos que já passaram por isso. Bom, gente, e a última das coisas, assim, que eu gostaria muito que vocês lembrassem é: não invertam a ordem das coisas dentro de uma obra. Porque o que acontece? É muito comum a gente estar com a euforia e acabar invertendo situações como: eu vou fazer elétrica, ou vou fazer o piso, enfim. Vocês precisam, tá, ter um cronograma certo. Não adianta vocês não reverem, por exemplo, a elétrica e a hidráulica e chegar lá no fim de tudo, alguém achar um problema no meio do caminho e ter que começar de novo. Então lembre-se que tem os processos, tá? E um deles é o início de instalações elétricas e hidráulicas. Então, não achem que não precisa ser revistos. Isso é muitíssimo importante para uma obra, tá? Quando se trata de uma reforma, é muito comum as pessoas não dedicarem aos devidos cuidados com esses subsistemas que se encontram escondidos por trás das paredes ou sob o piso, né? É muito importante revisar tanto as instalações elétricas quanto as hidráulicas para verificar se estão funcionando corretamente, sem riscos de futuras avarias ou necessidade de substituição. Da mesma forma, durante o processo de construção, não devemos menosprezar esses tipos de instalações e verificar que as mesmas sejam bem elaboradas e estejam de acordo com as normas de segurança. Tá bom? Bom, e por último, nada mais do que se preparar para tirar os entulhos. Não adianta nada a gente começar um quebra-quebra e ficar no meio dos entulhos. Isso mesmo. Então, a falta de limpeza, o acúmulo de entulhos e a desordem do setor da construção podem atrapalhar o rumo da sua obra ou reforma. Portanto, pense previamente em contratar caçambas e contratar a retirada de entulhos conforme as normas da sua cidade e do seu condomínio. Com um ambiente limpo e organizado, será mais fácil fazer que o processo flua mais rápido, né? E a gente também evita o estresse. Muito bem. Então, e aí? Vocês curtiram as dicas? Deu tudo certo aí? Clarificou as ideias? Não se atrevam sozinhos. O trabalho vai ser dobrado. E fazer o retrabalho é muito complexo. E é isso que as pessoas acabam pecando. E ficam estressadas, não aguentam mais ver obra, depois fica com trauma e não quer mais fazer obra de jeito nenhum. Pois é, gente. Não entre em pânico, segue essas dicas, veja quem precisa dessas dicas, quem tá aí começando uma reforma, manda um videozinho para essa pessoa, vai ajudar bastante. Então, não esqueçam, muito planejamento, organização, e assim vai indo, em todos os setores da vida, você vê?
A gente não fala só da organização final da casa, tem organização antes da casa ficar pronta. Então, é um processo que precisa ser carinhosamente analisado antes de bater o martelo, certo? Espero ter contribuído com a obra de vocês, espero deixar aí algumas lições que vocês possam estar diminuindo a porcentagem de erro, tá bom? E vamos lá, mais uma semana para correr, vamos? Semana seja próspera para todos, que essa semana seja uma semana maravilhosa, cheia de abundância de saúde, né, gente? E para você que quer aprender a se organizar, eu montei um curso online, tá lá. Bom dia, Gi, tudo bem? Está lá no link da bio, né? É um curso super pocket, pequenininho, rapidinho você consegue adquirir técnicas para organizar a sua casa. E se você também gosta de uma leiturinha, gosta de saber curiosidades, eu e 20 coautores lançamos o livro Personal Organizer, a organização continua, e nós falamos sobre organização no geral. Cada profissional tem um segmento de organização que pode ajudar vocês a terem novas ideias aí no dia a dia para que a sua vida flua melhor. Isso, muito bem. E não deixe de acompanhar aqui o pessoal e todas as questões no Instagram. Eu coloco aqui a galera que eu trabalho, eu coloco aqui a galera os meus clientes, eu coloco dicas, não deixe de me seguir. E até mais, né, gente? Senão a gente fica fofocando. É isso aí. Se cuidem. Muitíssimo obrigada pela presença. Meu intuito está aqui contribuir para que você tenha uma vida melhor. Eu repasso geralmente, viu, não só as minhas coisas do lado profissional, coisas que eu também passo, coisas que eu vivencio para melhorar a vida de vocês. Então, é isso. Se cuidem, até mais. Beijo.